Fala galerinha, tranquilos? Como que vocês estão? Eu espero que bem. E finalmente chegamos à nossa última aula do ano, né? A nossa aula de revisão do conteúdo da unidade 8, que a gente falou sobre diferentes tipos de ginástica, né? Então, só recapitulando lá, aqueles que ainda não fizeram a primeira avaliação, vá lá na aula de revisão da semana 4, que no link lá embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do primeiro formulário. E, de praxe, nessa aula de revisão de hoje, também tem o link aqui embaixo do segundo formulário para vocês poderem fazer sobre o conteúdo da unidade 8. Lembrando que essas são as duas avaliações desse bimestre, então não deixem de fazer. E nessa aula de revisão de hoje, então a gente vai começar a falar um pouquinho, né? A gente vai falar sobre a unidade 8 que a gente conversou. É um resumão do que nós conversamos aí ao longo dessas 4 semanas. Então, primeiro a gente conversou sobre os tipos de ginásticas, né, que são existentes, né? Então, a gente conversou um pouquinho sobre ginástica rítmica, ginástica artística, sobre a ginástica de trampolim. A gente falou um pouquinho num contexto geralzão, assim, a gente não entrou em cada uma delas, mas falou quais que existiam, né? As ginásticas acrobáticas e as ginásticas de competição e a arte circense. Então a gente começou falando sobre a arte circense, que de fato é aonde se deu origem, né, a ginástica, todos os tipos de ginásticas. Então nasce, né, o circo, e daí veio as atividades corporais utilizadas pelo circo, e depois do circo foram aprimorados e ramificadas as artes da ginástica. Então a ginástica trampolim, ginástica rítmica, e dentro disso a ginástica também ela passou de ser algo que era utilizado como um movimento só de trabalho, né, que eram pelos artistas de circos, né, que lá quando surgiu eles tinham esse movimento de que era algo mais a população em si, né, consideravam como bruxos, né, as pessoas que podiam fazer tal contorcionismo com o corpo e etc, né? Mas, então, ela sai desse ambiente que era um ambiente profissional, passa para um ambiente onde ele vira uma atividade, né, de lazer ou de bem-estar e etc. E também, nesse mesmo tempo, ela passa por um período de esportivização, que daí nasce a ginástica rítmica, artística, né, que são algumas, né, exemplos de alguns tipos de ginásticas competitivas que, inclusive, fazem parte do programa olímpico, né? E hoje também a gente vai falar um pouquinho sobre a ginástica laboral. O que é a ginástica laboral? Então, nesse capítulo, a gente está conhecendo alguns tipos de ginásticas, né? Então, cada uma delas tem as suas características próprias, né? E uma ligação histórica, né, com a sua curiosidade humana em relação aos limites do corpo. As diversas manifestações corporais, então, que foram desenvolvidas ao longo da história, são fonte de inspiração para a ginástica que nós conhecemos hoje num contexto geral. Como a ginástica laboral também não é diferente, né? Pois ela se relaciona, então, com as manifestações das ginásticas anteriores. Então ela surge como uma resposta aos problemas advindos, né, da relação humana com o trabalho. Então, a história em si da ginástica laboral, né? Então, as doenças relacionadas ao trabalho, elas são preocupantes e começam a ser estudadas, né, há muitos séculos, né? Um exemplo disso foi o livro de Morbis, né? Doenças do trabalho, de autoria do médico italiano Bernardino, que publicou já no ano de 1700, né? Porém, a ideia de uma ginástica voltada ao ambiente de trabalho, ela foi apresentada pela primeira vez no ano de 1925, na Polônia, e era chamada como ginástica de pausa. Essa prática destinada aos operários das fábricas passou a ser aplicada em outros países, como Holanda, Alemanha, Rússia, né? E em 1928, então, fábricas japonesas começaram a desenvolver o programa de, então, ginástica laboral. E o que se tornou muito popular por lá, né? E após a Segunda Guerra Mundial também.
A ginástica laboral, ela chegou no Brasil, então, no ano de 1973, e em 1979, então, foi desenvolvido um programa para que essa prática fosse realizada nas empresas. Quais são os conceitos e objetivos da ginástica laboral? Então, a preocupação com a saúde do trabalhador, então, fez surgir a ginástica laboral, a qual pode ser definida como atividade física realizada dentro do ambiente de trabalho, mas nas pausas, né, necessárias durante o expediente. Essa ginástica, então, ela utiliza exercícios específicos de relaxamento, alongamento muscular e tem como objetivo também prevenir as doenças ligadas ao trabalho. Melhora a condição física, a saúde mental, promove a sociabilização entre os funcionários, né? Incentiva o trabalho em grupo e o aperfeiçoamento e o desempenho, e melhora também, né, o aperfeiçoamento e o desempenho do trabalhador. A ginástica laboral, então, ela pode ser dividida em 3 tipos: a ginástica preparatória, a ginástica compensatória e a ginástica de relaxamento. Ou seja, a ginástica laboral, ela busca a prevenção de doenças ligadas ao trabalho, como eu falei, né? Então, melhorando a saúde dos trabalhadores no ambiente das empresas. Então, por meio da prática, é possível a gente incentivar a realização de outras atividades físicas, né? O que auxilia no combate do estresse, causadas, né, pelas exigências do dia a dia do trabalho, etc. Melhora a saúde mental, traz o bem-estar e diminui a ansiedade, né? Ou seja, aumenta a qualidade de vida. Agora, dentro das classificações da ginástica laboral, como eu falei, nós temos 3, a ginástica preparatória, compensatória e a de relaxamento. Eu vou definir para vocês o que é cada uma. Primeiro, a ginástica preparatória é a atividade que realiza antes de iniciar o trabalho, preparando o corpo para as exigências da tarefa do dia a dia. A ginástica compensatória ela é realizada durante a jornada de trabalho, nas pausas. O seu objetivo é impedir dores ou lesões causadas pela dinâmica do trabalho, relaxando os músculos, né, que são utilizados e exercitados, aqueles que não são requisitados durante o ambiente o movimento de trabalho. Por exemplo, se eu trabalho num escritório, qual a parte que eu mais movimento? Eu fico sentado o dia inteiro movimentando apenas os dedos. Então a ginástica laboral tem como objetivo trabalhar a parte de relaxamento de membros superiores, mãos, punhos, etc. E também movimentar o resto do corpo, como você trabalha sentado o dia inteiro. E a ginástica de relaxamento, que é comumente realizada ao final do expediente, então, para extravasar as tensões acumuladas durante o dia de trabalho. Importante lembrar vocês também que a ginástica laboral ela não precisa ser executada apenas no ambiente de trabalho, por exemplo, chão de fábrica, nas fábricas, etc. A ginástica laboral ela pode ser executada e deve também ser executada em qualquer ambiente de trabalho, seja ela escritório, lojas, chão de fábrica, como eu falei. Então a ginástica laboral ela é recomendada para todo tipo de ambiente de trabalho. Tranquilos? Então, galera, a gente fecha então esse bimestre, né, e esse ano falando sobre um pouquinho de qualidade de vida, sobre o surgimento da ginástica em si, desde os movimentos das artes circenses até a transformação dela como um movimento físico, efetivamente, e também a esportivização dela. E a gente fecha falando um pouquinho da ginástica laboral. Tranquilos? Não esqueçam de responder o formulário que está aqui embaixo. Lembrando, se você não fez ainda o primeiro formulário, corre alguns vídeos atrás, algumas semanas atrás, aí, lá na semana 4 tá o primeiro vídeo e a avaliação desse bimestre. E hoje, aqui embaixo, já tem o segundo formulário para vocês. Galera, antes de finalizar, eu queria agradecer muito vocês por esse ano que nós tivemos, meio louco, meio tudo, né? Onde a gente teve que se adaptar de diversas formas, mas gratidão a todos vocês por permanecerem, lutarem. Não foi fácil para vocês, não foi fácil para todos nós, mas conseguimos concluir essa etapa. Tranquilos então, galera? Quero desejar, sei que nós vamos conversar ainda, mas quero desejar a vocês umas boas festas, boas férias, aproveitem bastante, não deixem de fazer as avaliações, tranquilos? E
Até mais. Fiquem bem, tenham um bom final de ano e até a próxima.